Os Fundamentos da Oração, de Edward Bounds, capítulo 5. Oração e adversidades. Ele vai. Pode não ser hoje que Deus enxugará nossas lágrimas, talvez nem amanhã. A esperança adiada que Ele tomará nosso cálice terreno de tristezas. Mas, como promessa preciosa, Ele disse que irá, se apenas confiarmos nele e descansar. Nós, assim como Ele, podemos cair e morrer desconhecidos. Talvez nem mesmo nosso sepulcro seja notado, mas os olhos oniscientes marcarão o lugar até que os impérios pereçam e o mundo seja esquecido. Então aqueles que carregaram o fardo e beberam o cálice em glória inabalável, o Senhor levantará. A palavra de Deus é sempre boa, sua vontade sempre a melhor. O jugo, o coração quebrantado, em seguida, descanso. Claudius Chilton. Oração e dificuldades estão intimamente relacionadas. A oração é de grande valor nas dificuldades. O sofrimento geralmente leva o homem a orar a Deus, ao passo que a oração nada mais é do que a voz do homem sofrendo. A oração em tempos de dificuldade é de grande importância, pois nos livra das adversidades e dá força para enfrentar os problemas, ministrando conforto e gerando paciência em meio à aflição. Sábio é aquele que conhece a fonte do vigor e não deixa de orar nos dias de dificuldade. As adversidades pertencem ao estado humano na terra. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Jó capítulo 14, verso 1. A dificuldade é comum ao homem. Não há exceção em nenhuma idade, local ou contexto. Rico e pobre, instruído e ignorante, todos são participantes da triste e dolorosa herança da queda do homem. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. O dia da dificuldade amanhece para todos em algum momento da vida, como nos lembra o sábio, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos. Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Quando o coração sente sua grande pressão. Esperar nada além de sombra e água fresca, prazeres e flores, é uma visão totalmente falsa da vida que demonstra extrema ignorância. Pessoas assim se desapontam tristemente e se surpreendem quando a dificuldade entra na vida delas. São os que não conhecem Deus, não conhecem a maneira com a qual Ele disciplina seu povo e quem não ora. Como são infinitamente variadas as tribulações que existem na vida. Quão diversa é a experiência do homem na escola das dificuldades. Ninguém tem os mesmos problemas, ainda que em ambientes parecidos. Deus não lida com dois filhos da mesma maneira. Assim como Deus varia sua forma de lidar com seus filhos, da mesma forma variam as dificuldades. Deus não se repete, nunca cai em rotina, não possui um único padrão para todos os filhos. Cada dificuldade é apropriada a cada um. Cada pessoa é tratada de acordo com as suas particularidades. A tribulação é serva de Deus, fazendo sua vontade, a menos que alguém falhe em executar seus planos. A tribulação está sob o controle do Deus Todo-Poderoso e é uma de suas mais eficientes agentes para completar seus propósitos e aperfeiçoar os santos. A mão de Deus está em cada dificuldade que acomete o homem. Não que ele ordene direta e arbitrariamente cada experiência desagradável da vida, nem que seja responsável por toda a aflição e dor que afeta seu povo. Mas nenhuma tribulação surge livre no mundo e entra na vida do justo ou do pecador. Todas têm permissão divina e existem para executar seu trabalho doloroso com o controle da mão de Deus, que carrega seus graciosos planos de redenção. Todas as coisas estão sob o controle divino. A tribulação não está nem acima nem além do controle de Deus. Não é algo independente de Deus. Não importa de onde surge ou por qual motivo. Deus é suficientemente sábio e capaz de pôr sua mão sobre a situação sem ter a responsabilidade por sua origem, e trabalha de acordo com seus planos e propósitos, visando o bem-estar de seus santos. Essa é a explicação da graciosa declaração em Romanos, tão citada, embora as profundezas do seu significado sejam raramente ouvidas. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos capítulo 8, verso 28. Até mesmo os males oriundos das forças da natureza são seus servos, trazendo sua vontade e cumprindo seus desígnios. Deus reivindica até mesmo a locusta, o gafanhoto e a lagarta como seus servos, meu grande exército, usado por ele para corrigir e disciplinar seu povo.
Os problemas pertencem à parte disciplinar do governo moral de Deus. Esta é uma vida na qual a raça humana está em constante provação. Trata-se de uma temporada de provas. A tribulação não é punitiva por natureza, mas pertence ao que as Escrituras se referem como correção, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Hebreus capítulo 12, verso 6. Para ser mais preciso, a punição não pertence a esta vida. A punição pelo pecado virá no mundo por vir. A maneira pela qual Deus lida com seu povo é de natureza disciplinar. Ele usa de medidas corretivas nos planos que tangem ao homem. Por isso, a oração surge em tempos de tribulação. A oração pertence à disciplina da vida. A tribulação não é pecaminosa por si só, nem evidência de pecado. Tanto o bom quanto o mal experimentam a aflição. Como a chuva cai sobre o justo e o injusto, assim a seca vem ao reto e ao ímpio. A tribulação não é evidência do desgosto divino. As Escrituras refutam muitas vezes tal ideia. Jó é um exemplo de quem Deus deu explícito testemunho de profunda piedade, todavia permitiu que Satanás o afligisse mais que qualquer homem para ele completar seu sábio e bondoso propósito. A tribulação não tem poder próprio na relação de um justo com Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Romanos capítulo 8, verso 35. Há 3 palavras parecidas no processo disciplinar divino, embora haja diferença entre elas: tentação, provação e dificuldades. A tentação é uma solicitação ao mal oriunda do diabo ou vinda da natureza carnal do homem. A provação é um teste. É o que nos prova, nos testa, nos faz mais fortes e melhores quando nos submetemos a ela e trabalhamos juntos com Deus. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tiago capítulo 1, verso 2. Pedro fala da mesma forma. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro capítulo 1, versos 6 e 7. A terceira palavra é dificuldade, que inclui todos os eventos dolorosos, tristes e atrozes da vida. Contudo, as tentações e provações podem se transformar em adversidades. Assim, todos os dias ruins da vida podem ser classificados como dias de dificuldades. E tais dias são muitos na vida dos homens, o suficiente para saber que as dificuldades, não importam de onde venham, se transformam em agentes de Deus com o fim de executar sua graciosa obra àqueles que se submetem pacientemente a Ele, que o reconhecem em oração e trabalham juntos com Deus. Vamos determinar que as adversidades não aparecem por acaso, nem ocorrem por acidente, pois o sofrimento não brota do pó e as dificuldades não nascem do chão. No entanto, o homem nasce para as dificuldades tão certamente como as fagulhas voam para cima. Jó capítulo 5, versos 6 e 7. A adversidade pertence ao governo moral de Deus e é um agente precioso em sua administração do mundo. Quando percebemos isso, entendemos melhor o que está registrado nas Escrituras e passamos a ter uma concepção mais clara de como Deus lidou com o antigo Israel. Em sua forma de tratá-lo, encontramos o que se chama a história da providência divina, que sempre inclui adversidades. Ninguém pode entender a história de José e seu velho pai Jacó sem levar em conta as dificuldades em suas mais variadas ramificações. Deus toma conta do problema quando insta com o profeta Isaías da seguinte maneira: encorajem Jerusalém e anunciem que ela se cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade. Isaías capítulo 40, verso 2. Há uma nota de conforto distinta no Evangelho dirigida aos santos que oram a Deus. E ele é um escriba sábio nas coisas divinas, que sabe como ministrar conforto aos de coração quebrantado e tristes na terra. Jesus disse a seus tristes discípulos: não os deixarei órfãos. João capítulo 14, verso 18.
Tudo que foi mencionado foi dito para que possamos estimar corretamente a relação entre oração e dificuldade. Nos dias de dificuldade, de onde vem a oração? O salmista nos diz: clama a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Salmos de número 50, verso 15. Orar é a ação mais apropriada que uma pessoa pode fazer no dia da angústia. A oração reconhece Deus em tempos de dificuldade. Ele é o Senhor, que faça o que lhe parece melhor. 1 Samuel 3,18. A oração vê a mão de Deus na dificuldade e ora por isso. Nada nos mostra melhor a nossa incapacidade do que quando surgem as dificuldades. Leva o homem forte para baixo, divulga nossa fraqueza e traz uma sensação de impotência. Bem-aventurado é aquele que sabe como se voltar para Deus no dia da angústia. Se a adversidade vem do Senhor, então o melhor a fazer é levá-la a Ele e buscar graça, paciência e submissão. É o tempo de indagar na dificuldade. Senhor, o que queres que eu faça? Quão natural e sensato é que a alma oprimida, quebrantada e ferida se curve aos pés da misericórdia em busca da face de Deus. Onde mais a alma atribulada poderia encontrar consolo que em privado? Ah, se fosse assim! As dificuldades nem sempre levam o homem a orar. Triste é aquele que se deixa abater quando a dificuldade vem e lamenta, embora não saiba de onde vem a aflição nem como orar por isso. Bem-aventurado quem é movido pela dificuldade a orar. Provações devem e vão suceder, mas com humilde fé para ver o amor inscrito em todas elas, isso é felicidade para mim. As provações fazem a promessa mais doce. As provações dão nova vida à oração. Levam-me aos pés do meu Salvador, colocam-me e me mantêm ali no chão. A oração em tempos da adversidade traz conforto, ajuda, esperança e bênçãos, os quais, enquanto a aflição está presente, capacitam melhor o santo a suportar e a se submeter à vontade de Deus. A oração abre os olhos para ver a mão de Deus nas dificuldades. Não interpreta as providências de Deus, mas justifica-as e reconhece o Senhor em todas elas. Capacita-nos a ver sábias saídas na dificuldade. Ela nos livra da descrença, da dúvida e de todo questionamento tolo sobre as nossas experiências dolorosas. Não percamos de vista o tributo dado a Jó quando todos os problemas atingiram o ápice em sua vida. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Ai dos homens vãos, ignorantes, sem fé em Deus e desconhecedores do processo disciplinar do Senhor com o homem, que culpam Deus quando vêm as dificuldades, que são tentados a amaldiçoar a Deus. Quão tolas e vãs são as queixas, as murmurações e a rebelião dos homens em tempos de aflição. Que necessidade de ler novamente a história dos filhos de Israel no deserto. Quão inútil é nossa inquietação e preocupação sobre as dificuldades, como se nossos atos infelizes pudessem mudar alguma coisa. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Mateus capítulo 6, verso 27. Muito mais sábio, melhor e mais fácil é carregar os problemas da vida quando conduzimos tudo a Deus em oração. A aflição tem finais felizes aos que oram, e estes os encontram. Feliz é aquele, como o salmista, que percebe que suas aflições foram bênçãos disfarçadas. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas e que por tua fidelidade me castigastes. Salmo 119, versos 71 e 75. Quem poderia suportar a desgraça tempestuosa da vida, se não fosse tua asa de amor, cintilante, brilhando na escuridão, nossa porção de paz que vem do alto? Depois a tristeza, que tocada por ti, cresce radiante, mais do que um raio de êxtase, enquanto a escuridão nos mostra mundos de luz que nunca vimos durante o dia. É claro que algumas aflições não passam do imaginário, não existem além da mente. Algumas são sofrimentos antecipados, que nunca batem à nossa porta. Outras são do passado, portanto não há nenhum sentido preocupar-se por elas. Os problemas presentes são os que requerem atenção e oração. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, verso 34. Algumas adversidades são causadas por nós, somos os autores. Outras se originam involuntariamente,
por nossa ignorância e imprudência. Tudo isso pode ser admitido sem que se anule a declaração de que todas elas são objetos de oração e que devem nos levar a orar. Que pai abandona o filho quando o pequeno, por descuido, tropeça, cai e se machuca? O choro da criança não atrai os ouvidos do pai, mesmo que ela seja culpada? O que quer que desejares, inclui todos os eventos da nossa vida, mesmo que sejamos responsáveis por alguns deles. Alguns problemas são de origem humana, surgem de causas secundárias. Têm origem em outros, embora sejamos os que sofrem. Este é um mundo onde o inocente sofre as consequências dos atos de outrem. Faz parte dos incidentes da vida. Quem nunca sofreu na mão de outros? Mas mesmo esses eventos são permitidos para desencadear a providência de Deus na nossa vida para fins benéficos e devem ser motivos de oração. Por que não deveríamos levar a Deus em oração nossas feridas, nossos erros e nossas privações causados por terceiros? Estão essas coisas fora do escopo da oração? De forma alguma. E Deus porá sua mão sobre cada um dos nossos sofrimentos em resposta à oração e fazer que produzam uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Quase todos os sofrimentos de Paulo surgiram de homens ímpios e insensatos. Leia a história que ele nos conta em 2 Coríntios capítulo 11, verso 23 ao 33. Algumas adversidades têm origem diretamente satânica. Cerca de todas as aflições de Jó nasceram da conspiração de Satanás para subjugar a integridade de Jó, fazê-lo culpar e blasfemar Deus. Mas essas coisas não devem ser apresentadas em oração? Devem ser excluídas do processo disciplinar de Deus? Jó sabia que não. Ouçam em suas memoráveis palavras: o Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Que segurança temos ao ver Deus em todos os eventos da vida. Que alívio para o coração triste e quebrantado ver a mão de Deus na angústia. Que fonte de alívio é a oração para aliviar o coração aflito. Tu que enxergas as lágrimas dos enlutados, quão tenebroso o mundo seria, se quando feridos e enganados aqui, não pudéssemos correr a ti. Os amigos que vivem sob a luz do sol fogem quando chega o inverno. Aquele que tem somente lágrimas para dar, deve chorar sozinho. Mas tu queres curar o coração partido, o qual, assim como lançam as plantas fragrância da ferida, respira doçura em meio à aflição. Quando, porém, examinamos as origens dos problemas, tudo se resolve em duas verdades inestimáveis. Primeira, que as adversidades que nos sobrevêm pertencem ao Senhor. Surgem com o seu consentimento. Ele está no meio delas e se interessa por nós quando somos afligidos e pressionados pelas dificuldades. Segunda, não importa a causa das nossas dificuldades, se por nossa causa, por homens, demônios ou pelo próprio Deus, estamos autorizados a levá-la a Deus em oração, orar pelos problemas em particular e buscar as bênçãos espirituais advindas do sofrimento. A oração em tempos de dificuldade tende a levar nosso espírito à perfeita submissão da vontade de Deus, permitindo que nosso desejo se conforme ao desejo de Deus, poupando-nos de toda murmuração sobre nosso destino e livrando-nos de todo o coração rebelde e de todo espírito crítico ao Senhor. A oração santifica as adversidades para o nosso bem, prepara o nosso coração, comovendo-o para a mão disciplinar de Deus. Coloca-nos onde Deus possa nos trazer um bem maior espiritual e eterno. Permite que Deus trabalhe em nós livremente no dia da aflição. Remove todas as coisas no caminho da dificuldade, trazendo-nos o bem mais elevado, doce e bom. Permite que a adversidade, como servo de Deus, complete sua missão em nós, conosco e por nós. A finalidade da adversidade é sempre boa na mente de Deus. Se a dificuldade falha em sua missão, é por causa da falta de oração, da incredulidade ou de ambas. Estar em harmonia com Deus na dispensação da sua providência sempre transforma a dificuldade em bênção. O bom e o mal das adversidades sempre são determinados pelo Espírito que as recebe. Dependendo de como seja recebida e tratada, a dificuldade pode ser uma bênção ou uma maldição. Pode nos amolecer ou nos endurecer. Leva-nos a orar a Deus ou nos afasta dele e da oração. A dificuldade endurece o coração de Faraó a tal ponto que deixou de ter qualquer efeito nele, apenas para despertá-lo e afastá-lo de Deus. O mesmo sol que amolece a cera endurece a argila.
derrete o gelo e seca o orvalho da terra. Assim como há infinita variedade de dificuldades, assim é infinita a variedade entre a oração e as demais coisas. Quantos são os motivos apresentados em oração? Tem a ver com tudo que nos afeta e com todos à nossa volta, mas especialmente com a dificuldade. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Salmo de número 34, verso 6. Ó que bênção, auxílio e conforto da oração no dia da angústia, e quão maravilhosas as promessas de Deus em meio à tribulação. Porque Ele me ama, eu o resgatarei, e eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Salmo de número 91, verso 14 e 15. Se a dor aflige e os erros oprimem, se os cuidados distraem e os temores desanimam, se a culpa deprime, se o pecado angustia, em cada caso, vigia e ora. Quão doces, profundas e abrangentes em meio às dificuldades e quão alegres para a fé são as promessas que Deus providencia a seus servos fiéis e de oração pela boca de Isaías. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Capítulo 43, verso 1 a 3.